A verdade é doce, nutritiva, agradável. Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre o conceito de Jesus sobre o reino dos céus. Eu me chamo Adriano Santos e sou apenas um instrumento nas mãos do Criador. Este é o canal Urantia Reencontro, que pretende ser uma fonte de bênçãos e instrução baseada nas revelações do livro de Urantia, a quinta revelação de época. Assim como em todos os canais do YouTube, esse aqui só é recomendado se o algoritmo entender que é um conteúdo de relevância. Você pode ajudar nisso clicando em curtir, se inscrevendo no canal, comentando e recomendando para outras pessoas. Feita a apresentação, vamos ao conteúdo. Você pode ter informações completas sobre o reino dos céus no documento 170 do livro de Urantia. E eu vou deixar o link para esse documento bem aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre a conceituação de Jesus a respeito do reino dos céus, o livro diz sobre o início do reino do céu como uma verdade da paternidade de Deus e a irmandade dos homens, e enfoca a centralização desses conceitos na paternidade divina e na irmandade humana. Para Jesus, quando aceitamos esse ensinamento, nos libertamos do medo animal, enriquecemos nossa vida humana com os dons da vida espiritual. Esses dons da vida espiritual se expressam de forma prática em nós através de uma nova vida de liberdade espiritual, com mais coragem, com mais poder. Uma nova confiança e nova consolação para todos, incluindo os pobres. Novos padrões morais e éticos, uma vida mais focada no espiritual do que no material. A realização espiritual como a grande meta da vida. O reconhecimento de um destino nobre através do esforço terreno, de retidão e a salvação humana como revelação do propósito divino a ser cumprido no serviço eterno. Segundo o que podemos entender dos ensinos do livro, o conceito de reino, como conhecemos, não expressa fielmente o que realmente é a relação do Criador para com suas criaturas inteligentes. Indicativo disso é que Jesus ainda tentou substituir o conceito de um reino por um conceito mais elevado, que diz respeito ao ideal de fazer a vontade de Deus. Porém, o povo já tinha vinculado o conceito do reino a uma ideia de um governante supremo e até mesmo com o retorno iminente de Jesus. Esse reino do qual Jesus se refere segue esses conceitos básicos, conforme o que encontramos no livro. Número 1, ele tem uma natureza dupla, o reino dos céus nesse mundo e o reino de Deus nos céus. Número 2, a entrada no reino pela fé requer sinceridade, fé e busca da verdade. Número 3, o pecado separa o homem desse caminho e resulta de uma mente que conhece a verdade, mas que é movida por uma vontade indômita. Número 4, o perdão aos outros cria em mim a capacidade de receber o perdão de Deus. Agora vamos entender por que os judeus daquela época tinham dificuldade para compreender o reino dos céus. Bom, o primeiro ponto é porque até mesmo os apóstolos tinham uma visão dupla do reino. Eles encaravam como uma experiência pessoal e um fenômeno racial mundial. Segundo, enquanto os judeus esperavam algo relacionado ao material, algo que envolvesse manifestação de poder e libertação de correntes materiais, Jesus ensina que o reino é uma experiência pessoal de realizar as mais altas qualidades da vivência espiritual. Terceiro, Jesus não queria associar o relacionamento superno de Deus, nosso Pai, com um equivalente tão político e humano, e tenta substituir a ideia do reino por termos mais apropriados e ternos como família de Deus, vontade do Pai, irmandade dos homens, entre outros. Mas infelizmente ele não teve muito êxito. Com o passar do tempo, aos poucos o conceito do reino foi sendo transformado. O culto da vida eterna substituiu gradualmente a ênfase social do reino. E aos poucos a ideia do reino evoluiu para o culto da vida eterna. Isso se deu basicamente após a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos. Com relação à busca pela retidão no reino, Jesus instruiu aos seus seguidores a lutar pela conquista de uma retidão que ultrapassasse aquela retidão ostentada pelos religiosos daquela época. Os escribas, os fariseus, eram extremamente devotos a tradições e regras, porém eles tinham pouco envolvimento espiritual e sentimento de misericórdia pelos seus semelhantes.
Jesus disse ainda que a retidão dos seus seguidores, além de exceder a retidão dos religiosos tradicionalistas da época, era necessário também continuar progredindo na retidão, ou seja, subir os degraus progressivos do conhecimento e da retidão para crescer espiritualmente após ter entrado no reino pela fé. Outro ponto importantíssimo frisado pelo nosso mestre em seus ensinamentos fala sobre a técnica de receber o perdão divino no reino. Jesus ensinou que o perdão de Deus nos é concedido quando perdoamos os nossos semelhantes e que existem basicamente 4 passos para a retidão interior no reino. O primeiro deles é o perdão dos semelhantes. O segundo é que o verdadeiro perdão exige o amor pelos outros como a si mesmo. O terceiro é que o amor ao próximo como a si mesmo é a mais alta ética. O quarto diz que a conduta moral e a verdadeira retidão são resultados naturais desse amor. Isso é maravilhoso e às vezes me pego refletindo sobre como seriam as nossas vidas, o nosso mundo, se a maior parte das pessoas escolhessem trilhar esse caminho. Você já parou para pensar sobre isso? Então vamos continuar. Sobre a religião e a ética no reino dos céus, Jesus ensinou que a religião no reino se manifesta no serviço amoroso ao próximo. Ética é um resultado e não uma substituição da religião. Algumas pessoas pensam que basta apenas serem boas e éticas, porém Jesus nos ensina que isso não substitui o contato íntimo com Deus, mas que sim, é um resultado dele. A retidão é medida pela motivação, e as formas mais elevadas de retidão são inconscientes. Muitas vezes queremos fazer o certo, mas ainda não descobrimos o melhor caminho. Como é bom saber que Deus conhece o real motivo por trás das nossas atitudes. Jesus ensinou ainda que a verdadeira religião leva ao serviço não egoísta e que a religião do reino é uma experiência pessoal que se reflete no serviço aos irmãos. Jesus ensinou que a religião do reino é pessoal, mas que os seus frutos são sociais. E isso foi um verdadeiro golpe de misericórdia na velha sociedade. Destacar a importância do serviço não egoísta. E como será que seria a nova ordem de uma sociedade segundo os preceitos inovadores de Jesus? Seria uma nova dispensação da verdadeira retidão social, onde o reino não só se manifesta em melhorias sociais e materiais, mas principalmente na glória dos valores espirituais e realizações espirituais avançadas. De maneira geral e resumida, podemos dizer que Jesus não forneceu uma definição precisa do que é o reino, e que ele destacou 5 fases do reino ao longo do seu ensinamento. Número 1, experiência pessoal interior da vida espiritual, da amizade com Deus. Número 2, irmandade crescente dos crentes e aspectos sociais da moral mais elevada. Número 3, irmandade supramortal de seres espirituais invisíveis na terra e nos céus. Número 4, a perspectiva de realização mais integral da vontade de Deus e o avanço de uma nova ordem social. Número 5, o reino na plenitude, a idade espiritual futura de luz e vida aqui na terra. Fazendo uma breve revisão, nós temos que, quanto aos aspectos básicos da expressão do reino dos céus, Jesus nos ensinou que, número 1, no reino, a predominância do indivíduo. Número 2, a vontade é um fator determinante na experiência humana. Número 3, é necessário a comunhão espiritual com Deus, o Pai. Número 4, existem satisfações supremas do serviço amoroso do homem. Número 5, transcendência do espiritual sobre o material na personalidade humana. Jesus ainda ensinou que o progresso pode ser lento, mas que devemos ter resiliência, e o livro ainda diz que o mundo não experimentou completamente as ideias dinâmicas de Jesus sobre o reino, mas que mesmo diante das situações que parecem insolúveis e distantes do ideal do reino, devemos ter esperança, pois o progresso do reino em nosso mundo está sujeito a mudanças periódicas e súbitas, e nos encoraja a estabelecer o reino dentro de nossas próprias almas. E Jesus ainda prometeu uma nova revelação do reino na terra em uma época futura. Ele também prometeu retornar pessoalmente a Urântia, nosso planeta, em algum momento. E ele não condicionou essas promessas necessariamente uma à outra.
Infelizmente, os seguidores de Jesus vincularam de forma errada as promessas de uma nova revelação do reino e do retorno pessoal de Jesus. Isso gerou uma expectativa de uma segunda vinda imediata para estabelecer o reino em uma plenitude de poder e glória. Bom, meus irmãos, este foi um breve resumo dos conceitos de Jesus sobre o reino dos céus. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para o seu desenvolvimento espiritual e eu gostaria de poder contar também com a sua ajuda para impulsionar a divulgação desse conhecimento para mais pessoas. Você pode ajudar nisso de forma gratuita. Basta seguir e se inscrever no canal, curtir, comentar, essas coisas que fazem com que o YouTube entenda que esse material possui relevância e aí ele começar a recomendá-lo cada vez mais. É isso. Hoje este é o recado, esse é o bate-papo que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.